Olá, tá no ar mais uma edição do Liderança Global. E você já ouviu falar em coaching? Um mix de técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas áreas que é usado para produzir mudanças duradouras em um curto espaço de tempo. E para te colocar por dentro dessa ferramenta de transformação pessoal e profissional, no programa de hoje, o professor Robson Marinho vai mostrar quais são as técnicas de coaching. E você vai ver ainda um bate-papo com uma especialista no assunto. É agora! Olá, amigos, é um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um programa Liderança Global. A você que acompanha a programação da TV Boas Novas. É uma alegria ter a sua audiência e a sua participação em nosso programa. Hoje vamos conversar sobre coaching e capacitação de líderes. Coaching é uma palavra importada do inglês e é a mesma palavra usada para descrever o técnico de um time esportivo. Só que em liderança, essa palavra assume um significado muito mais amplo, que nós vamos explorar agora em nosso programa. Em resumo, o processo de coaching consiste em capacitar líderes e fazê-los crescer como pessoas e, consequentemente, como profissionais, o que os leva a contribuir de maneira mais plena e produtiva. O líder coach está mais preocupado em desenvolver os membros da equipe do que em controlar os comportamentos ou fiscalizar o trabalho deles. Essa prática é antiga e sempre existiu, com outros nomes e com outros formatos. Ao longo da história, por exemplo, reis e governantes costumavam ter um conselheiro pessoal para orientá-los em decisões importantes, e os reis costumavam ouvir os conselheiros. Mesmo hoje, os governantes e líderes de vários países costumam ter alguém de confiança a quem eles buscam antes de tomar decisões importantes, embora isso ocorra muitas vezes de maneira pessoal e informal. Qualquer que seja o caso, o processo de coaching exige um alto grau de risco interpessoal e confiança de ambas as partes no relacionamento. Confiança porque não pode existir relacionamento genuíno se houver desconfiança de uma das partes. Risco porque toda confiança é passível de ser traída. No caso do coaching executivo, esse risco é protegido pela ética profissional própria da função. Agora, se você é um líder e quer aprender a ser um coach para a sua equipe, é importante conhecer o que é esse processo e como ele funciona. Por isso, nós vamos entrevistar daqui a pouco uma coach executiva aqui no nosso programa. Mas antes, eu quero compartilhar com você algumas atitudes fundamentais que fazem parte do processo de coaching. Para casos específicos da organização, é importante contratar um coach profissional. Mas todo líder pode utilizar as atitudes de coaching para desenvolver a sua equipe em geral. Veja quais são as principais atitudes desse processo de coaching. Primeira atitude: proporcionar feedback específico. No contexto de um bom relacionamento, o líder deve conversar abertamente com os liderados, apontando quais as atitudes, habilidades e comportamentos positivos e quais comportamentos precisam ser desenvolvidos para um melhor desempenho. Segunda atitude: ouvir o liderado com atenção. Um ouvinte atento busca captar tanto os fatos quanto os sentimentos, observando a comunicação não verbal e sendo receptivo à mensagem que o outro quer comunicar. Isso, naturalmente, inclui paciência e abertura para ouvir as opiniões contrárias. Terceira atitude: proporcionar apoio emocional. Com uma atitude construtiva e um interesse real de ajudar, o líder pode proporcionar apoio emocional quando um membro da equipe precisa melhorar o desempenho. Em vez de usar uma abordagem de interrogatório ou de censura, o líder transmite apoio ao oferecer sugestões e motivação positiva. Quarta atitude: corresponder aos sentimentos e emoções do liderado. Um bom líder atua como conselheiro profissional, refletindo e correspondendo aos sentimentos da equipe e dando um retorno imediato quando emoções e sentimentos são expressos. Mesmo sem concordar com tudo, o líder pode dizer com simpatia: compreendo o que você está sentindo e entendo a sua preocupação. Como é que eu posso lhe ajudar? Essa atitude de oferecer ajuda produz muito mais efeito do que determinar o comportamento que você espera das pessoas.
Quinta atitude: corresponder ao conteúdo e significado das mensagens. Isso tem a ver com o comportamento intelectual e cognitivo dos liderados. Uma maneira eficiente de fazer isso é repetir, em outras palavras, um comentário ou reclamação dos membros da equipe, demonstrando compreender exatamente as razões de algo que pode estar incomodando o liderado. Sexta atitude: proporcionar conselho e orientação construtiva. Dar conselho em excesso tende a bloquear a comunicação. Por isso, o líder precisa ser sábio ao aconselhar. Por outro lado, deixar de aconselhar pode revelar falta de consideração. O segredo é aconselhar com moderação quando existe uma necessidade real, geralmente quando o liderado procura o líder ou quando surge um impasse que exige uma orientação específica para solucionar determinado problema. Sétima atitude: proporcionar exemplos do desempenho e comportamento desejados. Uma estratégia eficaz é mostrar à equipe exatamente o que constitui um comportamento ou uma atitude desejável. Se há um problema com algum cliente, por exemplo, o líder pode telefonar diretamente para o cliente na presença da equipe, para ilustrar ao vivo como ele gostaria que aquele problema fosse resolvido. Esses exemplos vivos tendem a elevar o desempenho da equipe. Oitava atitude: buscar um compromisso com a mudança. Quer seja na melhoria do desempenho ou na busca de uma nova estratégia, a equipe deve estar sempre mudando para melhor. Dois passos são muito úteis no processo de mudança. Primeiro, um consenso da equipe sobre a necessidade de mudança. Segundo, um compromisso da equipe em lutar para implementar a mudança desejada. Em termos mais profundos, o processo de coaching consiste em amar a equipe e ser amigo dela, de tal maneira que o líder transmita à equipe toda a sua experiência e orientação profissional por meio de um relacionamento amigo e de confiança mútua. É por isso que liderança de equipes, do começo ao fim, nada mais é do que uma relação de amizade, uma paixão pelo crescimento da equipe e pelo desenvolvimento profissional mútuo. A Bíblia tem um exemplo marcante desse processo de coaching. Depois de ser interrogado e depois de interpretar um sonho do rei Nabucodonosor, o profeta Daniel foi nomeado conselheiro particular do rei e chefe de todos os sábios e magos do Império Babilônico. O rei não tomava nenhuma decisão importante sem consultar o conselho do profeta Daniel. Como de costume, Daniel orava a Deus por sabedoria e aconselhava o rei sobre os negócios do império. E eu deixo com você essa reflexão sobre buscar a sabedoria divina no processo de ajudar a sua equipe. Em resumo, todo líder pode e deve ajudar a sua equipe a crescer. Agora, para você como líder se desenvolver profissionalmente, é muito importante você ter a ajuda de um coach profissional. Para isso, nós vamos entrevistar Cláudia Watanabe, que é coach executiva, logo após o intervalo comercial. A Liderança Global faz um pequeno break e volta em seguida. Até já!